Olá a todas e todos e todes, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do minicurso Introdução aos Estudos de Gênero e Sexualidade, realizado pelo INSERTO, Núcleo pela Diversidade Sexual e de Gênero da Unimontes, né? Essa daqui vai ser a nossa quinta aula, né? A segunda aula online. Hoje a gente vai continuar trabalhando o livro Texto Junk, né? Esse livro aqui, do filósofo espanhol Paul Preciado, né? No encontro passado, que vocês também vão poder encontrar aí no canal, a gente tratou do capítulo 2, né? Hoje a gente vai trabalhar os capítulos 4 e 6. O capítulo 4 é bem curtinho, né? O 6 é um pouco mais comprido. A gente está pegando da obra os livros, os capítulos que são os capítulos mais teóricos, né? Porque esse livro do Preciado, ele mistura um pouco de autobiografia, autoficção, com proposições teóricas, e aí os capítulos pares, em geral, são os capítulos mais teóricos, né? A gente, na aula passada, a gente trabalhou as questões, principalmente recuperando a teoria do Foucault sobre os regimes, né, o regime soberano, o regime disciplinar, e aí a gente entrou um pouco no regime farmacopornográfico, que o Preciado, que é uma teorização original do Preciado, né, e que é bastante importante para pensar a nossa realidade atual, e ele apresentou isso no capítulo 2, no capítulo da aula passada, né? Foi uma apresentação geral, né? Uma definição, né? Fez um breve histórico, né? Agora, nesses dois capítulos que nós vamos ver hoje, ele vai desenvolver um pouco mais o argumento, mas ainda ligado a essa ideia da origem da definição, né? Então, vai ser uma espécie de desenvolvimento, né, ou aprimoramento daquilo que ele já fez no capítulo 2, né, com alguns novos detalhes, com alguns outros objetos de atenção, né. Então, lá no outro capítulo ele tinha tocado em alguns temas, né, muito por cima, e agora a gente vai se aprofundar neles, né. Então, um deles, e o começo, né, nesse capítulo 4, vai ser fazer uma retomada da teoria do Foucault, né? Então, na página 75 aqui da minha edição, né, no começo do capítulo História da Tecnosexualidade, né, o próprio título do capítulo, ele remete à história da sexualidade do Foucault, né? Então, o que o Preciado está falando aqui, né, indiretamente, né, e depois diretamente, mas indiretamente nesse título, né, é que ele vai fazer uma continuidade, que é ao mesmo tempo, em parte, uma crítica, mas também, em parte, uma continuidade da tradição do pensamento do Foucault. Então, eu vou ler para vocês só o comecinho, né, para vocês verem, né, em que termos o Preciado coloca isso, né. A descontinuidade da história do corpo, do poder. Dois pontos. Foucault descreve as transformações da sociedade europeia do final do século XVIII a partir do que ele chama de uma sociedade soberana para uma sociedade disciplinadora. O que vê como deslocamento de uma forma de poder que decide e ritualiza a morte para uma nova forma de poder, que planeja tecnicamente a vida em termos de população, saúde e interesse nacional. Biopouvoir, biopoder, é o termo com que se refere a essa nova forma de poder produtivo, difuso e em expansão. Ultrapassando o domínio jurídico e da esfera punitiva, o poder torna-se uma força de somatopoder, que penetra e constitui o corpo do indivíduo moderno. Este poder já não se comporta como uma lei coercitiva, um mandato negativo. É mais versátil e acolhedor, adquirindo a forma de uma arte de governar a vida, uma tecnologia política geral transformadora,
em arquiteturas disciplinadoras, prisões, quartéis, escolas, hospitais, etc. Textos científicos, tabelas estatísticas, cálculos demográficos, manuais, recomendações de uso, calendários de regulação reprodutiva e projetos de saúde pública. Foucault sublinha a centralidade do sexo e da sexualidade nessa moderna arte de governar a vida. Os processos de biopoder da esterilização do corpo feminino, a pedagogia sexual das crianças, a regulação das condutas de procriação e a psiquiatrização de prazeres perversos serão para Foucault os eixos desse projeto que ele caracteriza, não sem ironia, como um processo de modernização sexual, né? Então, aqui, nesse grande parágrafo de abertura, né, o que o Preciado faz é um resumo da teoria Foucaultiana, apresentada em parte no Vigiar e Punir e em parte na história da sexualidade, né? Então, essa passagem do poder soberano, né, que é um poder punitivo, regulador sobre a vida e a morte, né, a gente já trabalhou sobre isso, por um poder que é um poder mais versátil, né, tem múltiplas formas e que tem como objetivo principal o controle minucioso da vida, né? Então, isso daqui foi uma retomada. Em seguida, né, o Foucault vai trazer, o Preciado, ele vai mostrar que ele não está seguindo apenas o Foucault, né? Nesses capítulos que a gente vai estudar aqui, a gente vai ver bem o Preciado mostrando quais são os seus antecessores, né? Qual a tradição que ele está seguindo. E aí, ele vai falar, não vou ler, né, mas no parágrafo seguinte, ele vai citar a Monique Wittig e a Judith Butler, né, para dizer sobre as 3 ficções para controle da subjetividade, né, nesse projeto moderno, né, que seria a ficção do sexo, da sexualidade e da raça, né? Aí ele ainda diz assim: são ficções somáticas não porque lhes falte realidade material, mas porque sua existência depende do que Judith Butler denominou de repetição performativa de processos de construção política, né? Então, aqui ele está mostrando, né, retomando o conceito de performance de gênero que a gente viu na nossa terceira aula, né, da Judith Butler, só que há aqui uma reconciliação com a Butler, né? Quem leu o Manifesto Contrasexual do Preciado, né, lembra que lá o Preciado faz uma crítica bem feroz assim, de Judith Butler, né? Nem sei se o Erley está aí hoje, entre as pessoas que estão nos assistindo, acho que não, mas ele mesmo escreveu um trabalho, né, recentemente, numa disciplina, retomando essa crítica, né, do Preciado a Judith Butler, lá nesse livro, no Manifesto Contrasexual. Só que, qual que era a crítica, né, em geral? A crítica era que o conceito de performatividade da Butler ficava muito na realidade discursiva e pouco na realidade do corpo, né? Então era assim, muita gente fez essa crítica também, né, de outras formas, às vezes mais rasteiras, né? A crítica mais rasteira seria assim: ora, mas o gênero não é uma performance, eu não posso fazer o que eu quiser do gênero, né? O gênero, ele está incrustado na pele, né, assim, ele está incorporado, não tem como, desde que eu nasci, né, não é uma coisa que eu possa mudar como se fosse um personagem, né. Essa é uma interpretação muito equivocada do conceito de performance de gênero, né. São as pessoas que acham que, só porque a Butler usa o termo performance, elas pensam que se trata de uma performance artística, né, que seria um personagem. Não é isso, né? Então, a Butler, em outros trabalhos, né, como no Bodies That Matter, né, que agora no Brasil foi traduzido pelos Corpos que Importam, né? Eu já falei sobre isso na nossa aula sobre a Butler, né? Mas para quem está assistindo o vídeo agora e não viu, né, é um livro em que a Butler vai enfatizar ainda mais essa questão da materialidade do corpo, né,
e da materialidade que, inclusive, é utilizada para se decidir quais são as vidas que valem mais e as vidas que valem menos, né? Então, a palavra em inglês meta, né, do título, né, Bodies That Matter, ela tem uma dubiedade, né, que pode significar tanto matéria quanto importar, né, ser importante, né. Então, ela faz um trocadilho com isso. Então, assim, depois desse livro, de outras produções da Butler, né, seria muito estranho o Preciado continuasse sustentando aquela interpretação equivocada, né. Então, hoje, eu e muita gente, eu acredito que o próprio Preciado, leia as críticas que ele faz lá no Manifesto Contrasexual como equivocados. Porque quando a Butler fala de performatividade de gênero, ela está falando de rituais, de hábitos, de conduta, de procedimentos institucionais, né? Mas que tem materialidade. Ela não está falando de algo que está simplesmente no âmbito discursivo, né? Agora, o que o Preciado vai fazer, e que a Butler não faz, é ir a fundo nessa materialidade. É chegar ao nível da molécula, entende? Enquanto a Butler está explicando, né, isso de uma forma mais geral, né, e ela está falando sobre grandes processos, né, retomando a história da filosofia, né, e do feminismo, né, o Preciado, ele faz muitas vezes um trabalho mais próximo de um historiador, né? Apesar de ser um filósofo, né? Ele traz elementos mais concretos, né? No sentido de estar bem fixado em datas, em adventos tecnológicos que marcam transformações históricas importantes, né? Então, essa materialidade, digamos assim, que a Butler já dizia que o gênero tinha, né, apesar de seu caráter performático, não essencial, não natural, e sim social, né, essa materialidade o Preciado vai encontrar datas, vai mostrar, detalhar procedimentos, né? Então, também podemos dizer aí que o Preciado está em continuidade, né? Ainda que aqui e ali tem algumas diferenças de interpretação, né? Aí, em seguida, ele vai mais ali para frente, na página 77, falar sobre que ele preferia pensar a questão do império do Hardt, do Michael Hardt, né, e do Antônio Negri, como um império sexual, né, então ele também está mostrando essa filiação, né, a esses dois autores que estão aí considerados nessa crítica da globalização, né, que estão mais próximos de um pensamento pós-colonial, decolonial, que depois vai aparecer também, por exemplo, na figura do Frantz Fanon, né? Então, digamos assim, que o Preciado ele vai o tempo todo mostrar que ele está tendo uma dupla, ele está seguindo uma dupla tradição, né? Por um lado, é uma tradição feminista ligada ao pós-estruturalismo, né? Então, assim, ou são autores, em geral, homens, pós-estruturalistas, né? Muitas vezes filósofos franceses, né? Foucault, Derrida, Deleuze e Guattari, né? Guattari não era um filósofo, era um médico, mas, enfim, ele escreve obras de caráter filosófico também, de certo modo, e feministas, né, como a Monique Wittig, que também tem uma base ali pós-estruturalista, né, a Monique Wittig, a Judith Butler e a Teresa de Lauretis, né, então essa é um lado dessa herança, né, que ele está seguindo, dessa tradição. E aí o outro lado é uma tradição mais decolonial, né, crítica da globalização, pós-colonial, decolonial, que a gente pode encontrar aí, principalmente, né, nesse livro, nas figuras do Michael Hardt, do Antônio Negri e do Frantz Fanon.
né? Mas vai ter outros também, em outros momentos. Aí o que acontece? Ele vai falar assim, né? Poderíamos denominar de império sexual se pudermos nos permitir sexualizar a casta expressão de Harriet Negri, esse regime biopolítico que usa o sexo, a sexualidade e a identidade sexual como centro somatopolítico para a produção e governo da subjetividade, né? Então, mostra que há ali uma, né? Vamos usar o conceito do Negri e do Harriet, mas vamos sexualizar ele, né? Aí, em seguida, ele faz uma referência a um outro conceito importante, que é a de mentalidade heterossexual, né, straight mind, da Monique Wittig, né? Que ele fala assim, ele data, né? Isso é muito legal no Preciado, ele data, né? A mentalidade heterossexual, straight mind, para retomar a expressão que Monique Wittig elaborou nos anos 1980 para designar a heterossexualidade não como uma prática sexual, mas como um regime político, né? Então, essa ideia de mentalidade heterossexual, né, é muito importante, da Monique Wittig, né, porque ela vê a heterossexualidade bem como um regime de poder, né, não como um histórico, né, não como uma realidade natural. Aí ele faz referência aqui ao Deleuze e Guattari, né, enfim, eu não vou me estender muito nisso não, né. Tem uma imagem, né, aqui, se você quiser colocar a imagem, Marcelo, na página 79, fala sobre as duas ficções somáticas heterossexuais, né? Então, nessa imagem que está em jogo aí, ó, se você vê, né, tem aqui a primeira em cima a boca, embaixo o ânus, né? E a boca do homem, né, digamos assim, a subjetividade heterossexual masculina é aquela boca que pode falar tudo, né? É a emissão pública de sinais, é a pessoa que pode se expressar, né? Enquanto o ânus do homem é impenetrável, né? É a privatização máxima. Ninguém pode tocar nele, né? Às vezes nem ele próprio. Lembremos daquele evento bizarro, né? Evento não, daqueles acontecimentos, aqueles relatos, na verdade é o termo correto, que estavam sendo vinculados, né, por exemplo, de namoradas que estavam tendo problemas porque porque seus namorados ou maridos não limpavam a bunda depois de ir no banheiro, né, então assim, elas tinham que lidar com as fezes nas roupas de cama, né, fora na cueca, etc., porque o homem era tão macho que ele podia sequer limpar o ânus depois de evacuar, né? Então, assim, é a privatização máxima. Enquanto na mulher, por outro lado, né, na subjetividade hétero-feminina, né, o que acontece é o oposto, né? A boca é a privatização de sinais, isto é, aquilo que você pensa, guarda para você mesma que não interessa a ninguém, né, o que uma mulher pensa, o que uma mulher fala, enquanto que o ânus e a vagina são orifícios públicos, que todo mundo pode opinar, todo mundo pode saber e pode, inclusive, em alguns casos, utilizar, né. Então, o que o Preciado está fazendo aqui é descrevendo um pouco dessa teorização, né, desses autores até aqui. Né? Estão descrevendo uma transformação histórica, né, dessa constituição dessas ficções somáticas, né, ficções que têm uma materialidade, não são ficções no sentido de invenções do nada, são ficções no sentido de que elas são construções históricas, mais materiais, mas que poderia ser de outro modo, né, não há nenhuma necessidade, por isso que são ficções, né. Então, essas ficções somáticas que, no decorrer do regime disciplinar, instauraram dois tipos de corpo, né, que corpo-subjetividade, né, nessa teoria pós-estruturalista, elas são termos, às vezes, equivalentes em muitas situações, né, em que há
essas duas grandes formas, né, de relação entre a materialidade do corpo e o público e o privado. Aí, em seguida, né, então, assim, nesses momentos, uma coisa importante quando a gente está estudando, né, não só esses autores, mas qualquer autor, né, então, assim, só lembrando para as pessoas entenderem também esse parênteses, né, que um dos objetivos desse curso é ajudar pessoas que estão na pós-graduação, com projetos de monografia, iniciação científica, né, mestrado, doutorado, enfim, né, ou querem ingressar, né. Então, um dos nossos objetivos, né, com essa introdução, não é uma introdução das mais simples, das mais básicas, né, por isso que a gente está indo aqui nos textos, né, mas é uma introdução que também instrumentalize um pouco a escrita, né, esse processo de constituição de projetos, enfim. Né? Então, assim, uma coisa importante numa leitura de qualquer texto, né, é você conseguir também fazer uma análise de qual que é o nível discursivo daquele parágrafo, daquele conjunto de parágrafos, né, ou num livro, ou num texto, num ensaio, né. Então, assim, aqui a gente está no nível introdutório em que o Preciado está retomando teorias com as quais ele concorda e apontando detalhes que ele mudaria e que ele discorda, preparando um caminho, né. Então, assim, nessa nossa leitura, né, é preciso tomar cuidado. Por exemplo, se você tiver, quem está fazendo um projeto, um mestrado, etc., tem que lembrar que, na hora de citar, por exemplo, tem trechos que são mais citáveis e tem trechos que são menos citáveis em determinados autores, né? Então, por exemplo, nesses trechos em que o Preciado está falando sobre a teoria do Foucault, não faz, se você for fazer uma apresentação do seu projeto, na parte de referencial teórico, se você for falar sobre a teoria do Foucault, não faz muito sentido você citar, por exemplo, o Preciado, a menos que você esteja falando sobre a relação Preciado-Foucault, entende? Se você não estiver falando da relação Preciado-Foucault, você vai citar o Foucault, entende? Né? Então, é uma coisa, às vezes, tentadora para quem está começando, né, esses estudos, né, ou em qualquer área, né, haver, por exemplo, poucas vezes eu vi a teoria Foucaultiana explicada de forma tão simples e direta quanto pelo Preciado, né? Então, assim, dá até para usar, mas com muita parcimônia, com muito cuidado, né? A gente vai chegar ainda na parte que é propriamente do Preciado, né, que é a teoria dele, e que é geralmente aquilo que a gente vai citar quando, em boa parte dos casos, quando a gente for se referir a esse texto, né? Então, aqui agora, por exemplo, ele vai fazer uma apresentação da teoria do Thomas Laqueur, né, num livro bastante famoso, que é a invenção do sexo, né, Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud, tem uma tradução no Brasil, né. Ele tem também um outro livro chamado Solitário e Sexo, né, sem tradução aqui no Brasil. Então, assim, ele vai ter todo um desenvolvimento aqui, uma apresentação, na verdade, da teoria do Lacan, que quando você quiser citar, você vai no Lacan, entende? Né? Mas aqui está explicitado de forma bastante simples, né? Qual que é essa teoria do Lacan? Ele vai resumir aqui, né? Lacan, ele faz um trabalho historiográfico, né? Principalmente analisando documentos sobre o discurso médico da Europa, durante um grande período, né? Então acho que vai desde o século XVI, se não me engano, né, até o século XIX. Então, não, aqui diz que é desde os gregos, né? Mas o que mais nos interessa lá, principalmente, é esse que essa transformação ali, principalmente a passagem do século XVII para o século XVIII, né? Em que o Lacan, ele vai falar que vai ter uma passagem de um sistema de similaridades, né, para um sistema de, me fugiu a palavra aqui,
de oposições, né? Então, assim, a princípio, na medicina lá do século 17, né, a anatomia feminina, né, o sexo feminino, digamos assim, ele não era considerado um sexo separado do sexo masculino. Eles eram considerados um mesmo sexo. Só que o sexo feminino era um sexo, era uma manifestação do sexo único que era fraca, sem energia, né? Tem vários detalhamentos que o Lacan faz, né? E o sexo masculino, que era, na verdade, o único sexo, ele era, o homem, ele era a versão forte, bem desenvolvida do único sexo, né? Então, ele fala aqui, ó, os ovários eram considerados os testículos internos, e a vagina seria um pênis invertido que serve de receptáculo para os órgãos sexuais masculinos, né? Então, a anatomia, o olhar da anatomia, quando olhava para o corpo, ela não via o dimorfismo sexual como nós vemos, né, na ciência médica, por exemplo, do século XIX, né? Então ali, ó, os ovários eram considerados testículos internos e a vagina seria um pênis invertido que serve de receptáculo para os órgãos sexuais masculinos. Então lá no livro do Lacan, vocês vão encontrar toda uma descrição, né, histórias médicas, né, desenhos, né, de manuais de anatomia que vai explicar isso em detalhes. Deixa eu ver aqui o que mandaram de pergunta. Que falaram. Rafa, quando quiser que eu projete um trecho... Ah, entendi. Tá bom, eu falo sim. Marcelo. Que tem alguns trechos que eu acho que são tão curtos que a gente não precisa projetar, né? Aí, mais abaixo aí na página 80, na parte do no regime soberano, aí, no regime soberano, a masculinidade é a única ficção somática com poder político. A masculinidade incorporada pelas figuras do rei e do pai é definida por técnicas necropolíticas. O rei e o pai são aqueles que têm o direito de tirar a vida, né? Então, esse ponto aqui é até interessante que eu estava discutindo com o Ruslan esses dias, né? Que eu acho que o Ruslan está aí, sobre a diferença entre, quando a gente fala de regime soberano, regime disciplinar e regime farmacopornográfico, né, como isso se relaciona, por exemplo, com a questão da biopolítica e da necropolítica, né? Então, assim, são conceitos de dimensões diferentes, né? Então, pode haver uma necropolítica, né, ou uma biopolítica, né, em qualquer regime, né, mas existe uma predominância, digamos assim, né? O regime soberano, ele tem uma predominância de técnicas necropolíticas, né, que é decidir sobre a vida e sobre a morte, inclui, né, um gerenciamento da morte, né, uma necropolítica, então uma política sobre a morte, né? Enquanto que o regime disciplinar, ele está centrado num controle da vida, né? Por isso que ele está mais próximo de uma biopolítica, né? De um controle detalhado da força, da eficiência, né, dos corpos, né? Mas, assim, o regime disciplinar também tem necropolítica envolvida nele, né? O regime soberano também tinha biopolítica, né? Só que mudam os termos, né? Aí, olha, aqui no finalzinho do 80 e começo do 81, ele vai falar assim, consegue projetar aí? Finalzinho do 80 e começo do 81. Nessas configurações somatopolíticas, vou esperar um pouquinho. Nessas configurações somatopolíticas, o sexo e a sexualidade
Aí vamos lá para outra página. Observe que o próprio termo sexualidade não será inventado até 1880. Então, olha como o Preciado é histórico, né? Então, assim, toda vez que a gente fica falando de sexualidade antes de 1880, tem um anacronismo aí, isto é, já é uma categoria de análise que a gente está usando, mas que não era uma categoria que era presente, né? As pessoas não pensavam dessa forma, né? Antes de 1880. Então, vamos lá. Nessas configurações somáticas, o sexo e a sexualidade ainda não equivalem a categorias de conhecimento ou técnicas de subjetivação suscetíveis de ultrapassar as segmentações políticas que separam o escravo do homem livre, o cidadão do imigrante ou o senhor do servo. Isso não quer dizer que não houvesse diferenças entre masculinidade e feminilidade ou entre diferentes modos de produzir prazer sexual, e sim que estes ainda não determinavam as cristalizações da subjetividade sexopolítica, né? Isso daqui é um trecho bastante importante, né? Que tem gente que acha que só porque Foucault, né, teoriza que a sexualidade, ela, enquanto um dispositivo de controle, ela passa a agir de fato no final do século XVIII e com grande extensão no século XIX, que ele está dizendo que não havia sexualidade antes, né? Não, havia sim, né? É claro que muda essa dimensão, né? É uma categoria analítica que a gente está usando com algum anacronismo, né? Mas o ponto central é que essas ficções somáticas, né? Elas não determinavam, né, as cristalizações da subjetividade sexopolítica. Então, outras categorias sociais, né, presentes no discurso, né, nas instituições, né, nos hábitos, nos rituais, eram outras categorias que determinavam a subjetividade e a conformação dos corpos antes de uma categoria como a masculinidade e a feminilidade, né? Então, ele cita aqui, por exemplo, a questão do homem livre, do escravo, do cidadão, do imigrante, do senhor e do servo, né? Então, a gente pode encontrar essa diferença, né? Assim, eu acrescentaria aqui o que eu acho um pouco estranho, né? Assim, né? O que eu sinto falta um pouco nesse parágrafo é na diferença entre homem e mulher, que eu acho que já existia sim, entende? Então, poderia não existir a sexualidade, né, enquanto um discurso da sexualidade, como no século XIX, do dimorfismo sexual e tal, mas que havia uma diferença muito clara entre homens e mulheres, já havia, né? Eu senti um pouco de falta disso aparecer aqui, né? Aí, continuando, né, na exposição, então ele estava falando do Laqueur, aí ele vem para o Foucault, aí volta para o Laqueur, e diz que no século XVIII haveria esse sistema de oposições, não de similaridades, né, em que haveria um sexo completamente diferente, né? Ele não vai entrar nos detalhes aqui, mas a gente pode lembrar do Laqueur, ou mesmo daquilo que a gente sabe, que a gente estuda de anatomia no colegial, né, como a gente vê todo um discurso sobre as diferenças naturais entre os homens e as mulheres, que vão desde do cromossomo até os hormônios, né, distribuição de pelos, de gordura, de músculos, né, tem toda uma teoria, né, sobre esse dimorfismo sexual que o Laqueur ele põe em questão, né, porque assim, uma coisa bastante importante, né, que a gente já discutiu aqui, mas só retomando, e o Laqueur fala isso com todas as letras também, né, é que o Laqueur, ele não está desconsiderando a materialidade biológica, né, em nenhum momento está se dizendo isso, olha, não importa a materialidade biológica, a gente sabe que tem diferenças entre as pessoas em sua materialidade biológica. O que está sendo questionado aqui é que a classificação, né, não só a classificação, a nomeação, mas também o conjunto teórico, a estrutura teórica que vai ser utilizada, né,
a partir desses nomes, né, esses nomes são um dos elementos de toda uma estrutura teórica, de um modo de ver o mundo, né, mas vamos se concentrar na classificação, né. A classificação desses corpos, dessa materialidade biológica, é uma classificação social, né. Então ele fala, a divisão sexual, ela vem de uma teoria generificada, de uma visão de mundo generificada, isto é, primeiro há uma visão de gênero, e essa visão de gênero da sociedade é que vai lá enxergar na materialidade biológica do corpo a diferença sexual, né? Isso está lá no livro do Lacan, não está aqui, mas a ideia está diluída aqui, né? Aí no finalzinho, não precisa projetar isso, vou ler bem rápido. A mudança que vai dar à luz o regime disciplinar começa com a gestão política da sífilis, o advento da diferença sexual, a repressão técnica da masturbação e a invenção das identidades sexuais, né? Aí o Foucault vai começar a retomar, né, alguns pontos aí dessa tradição, mostrando, né, como que foi criado toda essa ideia, né, tanto, vai citando datas, né, então, por exemplo, em 1868 tem a patologização da homossexualidade e a normatização burguesa da heterossexualidade, isto é, antes dessa data não havia esse nome homossexualidade, né, que o Foucault já diz isso lá na história da sexualidade, né, mas o Preciado ele gosta de dar datas, dizer quem foi, em que momento, em que texto, né, o Foucault faz isso um pouquinho também, né, mas eu acho que o Preciado às vezes faz isso mais. Então, repete aqui na página 82, não precisa projetar também não, que é só uma frase. Aquelas que até então eram consideradas simples práticas sexuais se transformam em identidades, né? Então, vocês podem lembrar que eu li um trecho para vocês, até na nossa aula sobre o Foucault lá, né, que é um trecho famoso da história da sexualidade, em que o Foucault fala que a sodomia era um pecado e o homossexual é uma espécie, né? Então, assim, essa ideia da especificação. Aí ele vai falar um pouco sobre os mecanismos de controle e vigilância, né, que é da sexualidade, que está ali entre o Foucault do Vigiar e Punir e o Foucault da história da sexualidade. Aí agora vamos para a parte que mais nos interessa. Então até aqui é bastante interessante, mas é bastante interessante com uma retomada da teoria do Foucault com outras pessoas, como Lacan, por exemplo. Né? Agora, na página 84, se puder projetar, Marcelo, por favor. Na página 84, que vai começar o que é mais próprio do Preciado. Lá no começo do Se é Verdade. Chegando. Aqui. Se é verdade que a análise de Foucault até esse ponto, embora nem sempre cronologicamente exata, parece ter grande acuidade crítica, não é menos verdade que ela perde intensidade à medida que se aproxima da sociedade contemporânea. É claro, né? É claro aqui o que ele está falando. Ele está falando assim, a teoria do Foucault não serve para a atualidade. É isso que ele está falando, em outras palavras. Né? Serve, assim, até certo ponto. A gente vai ver depois por que serve, né? E já adiantando para vocês, é porque o regime farmacopornográfico ele não substitui os outros regimes, eles se sobrepõem. Então, a análise do Foucault ainda é válida, né? Mas ela perde intensidade. É um eufemismo, né? Para dizer que não dá para aplicar ela tal qual. Foucault negligencia a emergência de um conjunto de profundas transformações das tecnologias de produção do corpo e da subjetividade que aparecem progressivamente com o começo da Segunda Guerra Mundial. Essas transformações nos obrigam a conceitualizar um terceiro regime de subjetivação, um terceiro sistema de saber-poder que não é soberano nem disciplinar, nem pré-moderno nem moderno. No epílogo de Mil Platôs, Deleuze e Guattari, inspirando-se em William, esqueci como se pronuncia isso, se alguém não lembra, o Burroughs, esqueci como se pronuncia, usam o termo sociedade de controle
para nomear este novo monstro da organização social, que é um subproduto do controle biopolítico. Acrescentando noções inspiradas na leitura de Burroughs e de Charles Bukowski, prefiro denominá-la de sociedade fármaco-pornográfica. A ejaculação politicamente programada é a moeda desse novo controle molecular informático, né? Então, aqui, a gente vê ele dizendo, né, com todas as letras, né? Então, assim, Foucault ignorou, né, não levou em consideração grandes transformações que aconteceram a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Foucault estava descrevendo muito bem, né, uma realidade, mas essa realidade é uma realidade que, em grande parte, é mais verdadeira para o século XIX, né? Trocando em miúdos, né, Foucault acaba sendo um teórico do século XIX, né, e do começo do século XX. E no outro capítulo a gente viu, né, vários desses fatores, né, objetivos dessas transformações que o Preciado descreve, né? Então, não só o desenvolvimento da indústria farmacológica e pornográfica, né, como dão nome, né, ao regime, mas também, né, toda a indústria da guerra que torna possível essas inovações também técnicas, né, que vão modificar outras áreas, né, as modificações cirúrgicas, as modificações da arquitetura, das indústrias de produtos, né, a invenção do plástico. Então, são muitos elementos aí que transformaram a vida, que já não é a vida descrita por Foucault lá, do regime disciplinar. Agora, vamos ver aqui na página 85, aquilo que eu estava falando para vocês, né, adiantei, de que eles não se substituem, eles se sobrepõem. Esse é um trecho bastante importante. Aí, esses três regimes. Isso. Esses três regimes de produção de corpos e subjetividades sexuais não deveriam ser entendidos como meros períodos históricos. O regime disciplinar não apaga as técnicas de soberania necropolítica. Da mesma forma, o regime farmacopornográfico não oblitera totalmente as técnicas biopolíticas disciplinares. Três técnicas diferentes e conflitantes de regime de poder estão justapostas e atuam no corpo, produzindo nosso sujeito contemporâneo e nossa ficção somática, né? Cristalino aí, é bem assim, é difícil porque é muito termo, né? Mas a ideia está bem colocada, né? Tanto que uma coisa que eu sempre falo é cuidado na hora de escrever textos com base em Foucault e esses autores, que às vezes há uma tendência nossa para verborragia, né? Isto é, para tentar falar tão difícil quanto é a leitura desses textos, né? Com essas palavras difíceis, né? Só que eu vejo muitas vezes as pessoas às vezes usarem errado, né? Então vai enfiando biopolítica e necropoder, não sei o que, vai colocando essas palavras, né? Só que é de forma imprecisa, né? Tem até gente que faz meme com isso, né, assim, porque muitas vezes as pessoas, os pós-modernos, né, o pessoal da teoria pós-estruturalista, quando é chamado de pós-moderno em geral, de forma pejorativa, né, uma das ideias é isso, que fica nesse palavratório, né, só que assim, quem entende, né, sabe que aí cada palavra está no lugar, entende? Cada palavra tem um sentido, tem uma história, tem um porquê, e é essa e não outra, né? Então isso é uma das coisas que tornam difícil escrever, né, quando você está se aproximando. É difícil de você se introduzir, porque é todo um novo vocabulário, né? Por exemplo, o pessoal que vem do direito, né, meus orientandos, né, e mesmo pessoas que não são minhas orientandas, mas são do direito, muitas vezes elas têm uma dificuldade para conseguir sair do linguajar do direito, porque foi muito difícil para elas entrar naquele linguajar, né? Então esse linguajar, ele impregna, né? Então você vai escrever qualquer coisa e de repente você está escrevendo, eu vejo lá, surge uma palavra latina, sabe assim, que é uma coisa
um vício um pouco do direito, né? Em latim, né? E você fica assim, meu Deus, de onde está vindo isso, né? Uns conectivos, super arcaicos, né? O texto das pessoas do direito, em geral, quando eu vou corrigir, são cheios de arcaísmos, né? Porque acaba sendo esse vício. Qualquer área que você vai adentrar, você vai ter todo um trabalho para conseguir se adequar à linguagem, né? Então, assim, não é do dia para a noite que você começa a estudar, por exemplo, Foucault, Butler, Preciado, né, Deleuze, enfim, esses autores, que você vai dominar essa linguagem. Então, assim, é melhor não tentar simular que você domina algo que você não domina, porque quem conhece vai ver e fica feio. Entende? É melhor você simplificar a linguagem e tentar dizer de forma simples. Uma dica que eu sempre dou não escreva aquilo que você não falaria, né? É claro que tem alguns momentos em que isso não é verdade, mas em geral, em muitos deles, isso é verdade, né? Então eu vejo muita gente vai escrever, começa a... É como se pegasse várias dessas palavras difíceis aqui, colocasse num saco, misturasse, fosse lá e formasse uma frase, né? Não, tenta entender o conceito. Aí você entendeu o conceito, você fala com as suas palavras e você vai ver que às vezes vai ser necessário você trazer a palavra do texto. Mas aí você traz essa palavra pinçada, né? Aquela palavra certa para aquele momento, né? E não faz uma frase do começo ao fim, recheada de palavras que você não sabe direito ao certo, mas vai que cola, né? Então, assim, num projeto de mestrado, numa banca de qualificação, numa banca de mestrado e doutorado, né? Não cola, né? Então, vamos lá. Isso tudo, essa parte, né? Foi para a gente analisar esse parágrafo aqui, né? Então, ele é um parágrafo extremamente preciso. Ele diz assim, coloca de novo aí para a gente, Marcelo. Tá aí? Eu não tô vendo. Será que eu não tô? Peraí que eu vou ter que fechar o arquivo e abrir de novo, só um minutinho. Tá bom. Aí, ó. Esses três regimes de produção de corpos e subjetividades sexuais, né? Então, aqui, ó, já mostra uma coisa bastante importante, né? São regimes de produção de corpo e subjetividade, né? Produção, ele já está mostrando que são duas coisas que são correlatas, né? O corpo e a subjetividade, né? Então, importante esse detalhe, né? Não deveriam ser entendidos como meros períodos históricos. Então, não adianta fazer uma classificação histórica, né? Fazer uma linha do tempo e dizer, a partir daqui são essas técnicas, a partir de lá são essas técnicas, né? Por quê? Porque o regime disciplinar não apaga as técnicas de soberania necropolítica, né? Então, do regime soberano, está falando aqui. Da mesma forma, o regime pornográfico não oblitera totalmente as técnicas biopolíticas disciplinares, né? Então, o regime farmacopornográfico não substituiu o regime disciplinar por completo, em todas as suas manifestações, né? Três técnicas diferentes e conflitantes de regime de poder estão justapostas e atuam no corpo, produzindo nosso sujeito contemporâneo e nossa ficção somatopolítica. Então, o que acontece é que uma diferente ficção somatopolítica, né? Embaixo ele vai dizer assim: na sociedade farmacopornográfica, as tecnologias se tornam parte do corpo, né? Enquanto antes, ali no comecinho, né, é um aparato externo. Então, enquanto lá na escola, né, do regime disciplinar, você está todo com um sistema de vigilância e de controle, por exemplo, da criança,
né, ou então um presídio, um sistema de vigilância dos presos, de controle minucioso do que o preso vai fazer desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, cada gesto pré-determinado, né, o gesto da criança na escola, os gestos no hospital, né, essas grandes instituições disciplinares, né, que tiveram seu auge no século XIX, digamos assim, começo do século XX, né, ali o regime disciplinar, ele era externo ao corpo e ele se incorporava através, principalmente, né, desses gestos, né? Então, a gente pode lembrar lá, tem um trecho bastante importante, que eu acho que é o começo da parte 3 do Vigiar e Punir, do Foucault, em que ele vai trazer dois relatos históricos diferentes de um bom soldado, né? Aí, eu vou até pegar para vocês, eu acho que é um bom exemplo disso. Será que é aqui? Aqui. É o capítulo 1, da parte 3 do Vigiar e Punir. Eu vou ler para vocês. Eis como, ainda no início do século XVII, se descrevia a figura ideal do soldado. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais de vigor e de coragem, as marcas também de seu orgulho. Seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. E se é verdade que deve aprender aos poucos o ofício das armas, essencialmente lutando, as manobras como a marcha, as atitudes como o porte da cabeça, se originam em boa parte de uma retórica corporal da honra. Aí ele vai citar um documento, né, de um militar francês. Os sinais para se reconhecer os mais idôneos para este ofício, isto aqui é um documento, né, de 1636, né, então ele está citando esse documento. Os sinais para reconhecer os mais idôneos para este ofício são a atitude viva e alerta, a cabeça direita, o estômago levantado, os ombros largos, os braços longos, os dedos fortes, o ventre pequeno, as coxas grossas, as pernas finas e os pés secos. Pois o homem desse tipo não poderia deixar de ser ágil e forte. Tornado lanceiro soldado, deverá, ao marchar, tomar a cadência dos passos para ter o máximo de graça e gravidade que for possível, pois a lança é uma arma honrada e merece ser levada com um porte grave e audaz. Então, olha só, ali no século XVII, né, então 1636, aqui um militar está dizendo que você tem que encontrar um soldado que já tenha um corpo assim. Entende? É isso que ele está dizendo. Olha, os sinais dos bons soldados: braços longos, dedos fortes, ventre pequeno, né, cabeça direita, estômago levantado, né, essas pessoas que você deve escolher. Então, isso daqui é típico do regime soberano. Esse daqui você vai escolher como soldado e vai ser aquele que vai matar aquele que não é assim, né? Agora, ele vai falar a transformação para o regime disciplinar. Segunda metade do século XVIII, os soldados se tornam algo que se fabrica. De uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas, lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo, assenhoreia-se dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos. Em resumo, foi expulso o camponês e lhe foi dada a fisionomia de um soldado. Aí ele vai citar um outro documento, que vai dizer assim:
Esse documento já é de 1764, né? Então, ó, de 1636 para 1764, né? Tem aí mais ou menos 150 anos que vai ter operado uma transformação, né? No Exército, né? Os recrutas são habituados a manter a cabeça ereta e alta, a se manter direito sem curvar as costas, a fazer avançar o ventre, a salientar o peito, a encolher o dorso, a fim de que se habituem, essa posição lhe será dada apoiando-os contra um muro, de maneira que os calcanhares, a batata da perna e os ombros e a cintura encostem nele, no muro, né? Assim como as costas das mãos, virando os braços para fora, sem afastá-los do corpo. Ser-lhes-á igualmente ensinado a nunca fixar os olhos na terra, mas a olhar com ousadia aqueles diante de quem eles passam, a ficar imóveis esperando o comando, sem mexer a cabeça, as mãos nem os pés. Enfim, a marchar com passo firme, com o joelho e a perna esticadas, a ponta baixa para fora. Então, assim, era esse trecho, né? Olha que clara a diferença, né? Então, enquanto o general do século XVII procura o soldado ideal, o general do século XVIII, ele vai fabricar o soldado ideal através de hábitos que vão transformar o corpo ortopedicamente. Através da repetição, dos exercícios, né, da vigilância, da punição, né, mas não é mais a punição como a punição antes de vida ou de morte do poder soberano. São as sanções normalizadoras que o Foucault chama, que é essas pequenas gratificações e punições que dizem, essa é a postura correta, está certo. Porque eu me lembro quando eu fazia aula de piano, quando eu era criança, né, que o meu professor, ele tinha uma régua que ele batia aqui embaixo da mão, para a mão ficar assim, né, e ele tinha um lápis que ele enfiava nas costas, para as costas ficarem retas, né. Então, isso é bem típico do sistema disciplinar. Agora, vamos ver, né? Vamos ler aqui na página 85. Projeta aí, Marcelo, por favor. Na sociedade disciplinar, as tecnologias de subjetivação controlavam o corpo a partir do exterior, como um aparato ortoarquitetônico. Mas na sociedade farmacopornográfica, as tecnologias se tornam parte do corpo, diluem-se nele, tornando-se somatotécnicas. Como resultado, a relação corpo-poder torna-se tautológica. A tecnopolítica assume a forma do corpo, é incorporada. Um dos primeiros sinais de transformação do regime do somato-poder, em meados do século XX, foi a eletrificação, a digitalização e a molecularização desses dispositivos de controle e a produção da diferença sexual e das identidades sexuais. Então, essa daqui é a grande diferença, né? Então, a tecnopolítica, ela assume o formato do corpo, ela não está apenas dando forma para o corpo, né? Então, olha, isso é bastante importante, né? No regime disciplinar, ela dá forma, né? No regime soberano, ela escolhe a forma que lhe interessa. No regime disciplinar, ela dá forma. E no regime farmacopornográfico, ela é a própria forma. Essa é uma diferença essencial, né? Ela assume a forma, né? Então, não tem como você diferenciar, não está externo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da escola, né? Enquanto que, vamos supor, o silêncio, ele pode ser estabelecido como uma regra que vai ser vigiada e que vai ser punida, né? Então, você vai ser assim, você tem que fazer, você tem que ficar em silêncio, e quem não ficar em silêncio vai receber uma bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha vai te mandar alguma coisa ruim para você ter que fazer, né? Isso é uma técnica disciplinar. No sistema farmacopornográfico, você é classificado como hiperativo e toma um remédio.
esse remédio é você, ele passa a ser você, ele passa a ser parte do seu corpo. Ele não está de fora tentando controlar o seu corpo, ele modifica o seu corpo, né? Aí aqui vai acabar, ele tem essas imagens aqui, né, nem precisa projetar, mas quem está com o livro vai ver, em que ele resume a diferença entre o regime soberano, o regime disciplinar e o regime farmacopornográfico, né, mas todos os detalhes a gente já passou por eles de forma melhor, né. Eu acho que pode encerrar esse vídeo, Marcelo, que aí a gente faz uma pequena pausinha de 2 minutos e começa o outro parágrafo, o outro capítulo. Pode ser?